Eu queria convidar, então, a próxima fala da Vanessa Labigalini, ela é sacerdotisa do Banho da Geral. Ela está online? Não sei se... Já vai entrar. Tá, obrigada. Oi, gente, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim, muito bem. Ah, que ótimo. Primeiro, agradecer a cada um, cada uma que estão aqui presentes. Agradecer, eu só estou aqui porque existe você que está na rua, está em situação de calçada, e em particular agradecer a Roseli Kramer, que é a minha professora nessa área, e fico muito emocionada de poder falar com vocês que estão nessa batalha dessa vida, que é uma labuta, e que escutei bastante o Anderson, é o Anderson, né, que falou antes, porque senão eu me preocupo de trocar os nomes. É o Anderson, né, que falou, que eu acho ele um professor, na verdade. Então, agradecer esse meu lugar de fala, né? Não é um lugar de fala de quem está em situação de rua, é um lugar de quem é privilegiada, e eu vou contar um pouco as minhas histórias para depois contar essa interface do banho para geral. Eu não sou sacerdotisa do banho para geral, tá? Eu sou coordenadora do banho para geral, uma galera que é voluntária, e eu sou sacerdotisa da Umbanda, e eu juntei essas duas coisas. Então, só para a gente poder colocar só o Lé com Cré, para a gente poder conversar. Eu sou assistente social de formação, e desde a minha graduação, eu escolhi o povo da tranca, o povo do cárcere. Eu já tive, desde pequena, uma experiência com a minha mãe, que fez a passagem recentemente, e agora estou com ela no meu coração, sempre fatimando, que o nome dela é Fátima. Fico muito emocionada de falar com ela, dela, para vocês aí. E ela teve uma infância de uma extrema pobreza, com uma mãe interessantésima, que ouvindo a fala do professor Anderson, que é assim que eu considero quem está na rua e está nesses movimentos, dessa labuta que vocês fazem, e também o Alderon, o Robson, essa galera que está aí, incansável, indestrutível. Eu me sinto desse tamanhinho com vocês. Ouvindo o Anderson, eu lembrei de uma história, Anderson, da minha avó, que como minha mãe, extrema pobreza, dividia ovo para 5, né? Ela contava muito essas histórias e que está na minha veia. Ela era faxineira de uma escola de classe média da época, minha avó, recebeu uma grana para comprar comida, destinada a comprar comida, vai lá e compra comida para sua família. A minha avó pegou e foi comprar chocolate Copenhagen, né, fazendo merchandising, que é um baita chocolate. Tem outros melhores agora, mas naquela época Copenhagen era Copenhagen, carésimo. E aí esse é o ensinamento de que qual é ela tinha que comprar o arroz, o feijão, mas iam passar fome. Não, que ela queria que os filhos dela experimentassem uma coisa boa. E cresceu esses filhos, e filhos maravilhosos dessa mulher, não por causa do Copenhague, senão aí seria um merchandising mesmo, mas por essa história de valorizar o que é bom, e o que é bom tem que ser para todos. Essa é a história. Aí vou trazendo essa história da minha história como assistente social, que escolhe a tranca, né, que escolhe o cárcere para atuar. Depois eu fiz outras incursões, trabalhei em televisão, gosto muito de comunicação. Eu volto depois agora como organização social, Instituto de Políticas Relacionais, que dá todo o suporte para o banho acontecer, para a carreta ser construída, porque é uma grana. Hoje a gente tem voluntário, hoje a gente tem credibilidade, né? Eles veem que a gente realmente oferece banho, é de verdade, não é um caça-níquel, mas antes, no começo, o Relacionais é que investiu, que entendeu, que promoveu. Então, é uma OCIP, é uma organização social que sou diretora dela, mas que tem um conselho, que a gente aprova as coisas e que dá todo o apoio. E essa história do banho, eu parti do banho não porque eu acho que as pessoas que estão em situação de calçada têm que estar limpinho, né? Porque é bom, né? Tá todo mundo limpinho. Não, não é dessa visão. É de uma história de estar próxima de uma realidade. A gente já fazia os cafés da manhã, aniversários que tinha na casa de oração da Pastoral Pop Rua, do Padre Júlio. A gente estava lá um tempo, a gente já fazia um ensaio do Bloco Unidos da Rua, que vai voltar depois da pandemia, o Bloco Unidos da Rua. Então, a gente já fazia algumas atividades, e eu escutando essa galera, me falavam que não tinha
um copo d'água disponível, público, não tinha banho sem ser em albergue, que também criticavam demais o banho, cheio de água no pé, muito rápido, às vezes um fiozinho de água, e aquilo me intrigava, né? E eu fui com aquela coisa de escutar, que acho que a melhor coisa que tem quando a gente é privilegiado é ouvir quem está nas trincheiras. Eu estou dessa forma na trincheira, ouvindo quem são os professores, quem é que está ali nessa labuta. E ouvindo, eu falei, putz, tem essa história do banho. E como a vida é sincrônica, como os orixás estão presentes, como toda a espiritualidade age, eu encontrei uma carreta em Curitiba, que é esse o molde da carreta, eu fui até lá, porque teve um trabalho que eu tive que ir para Curitiba. Deus é o máximo, né? O espiritual é o máximo, né? E chegando lá, eu vi, encontrei e aconteceu a carreta. Como essa junção de sacerdotisa, eu escutando muito, eu sempre conversei sobre fé com essa galera, principalmente com o pessoal da tranca, que tinha uma imposição de uma religião, que era o neopentecostalismo, até hoje é, e isso me intrigava demais. Quem que professa somente essa fé, unifé, e eu vi que era uma imposição e não era um... E comecei a fazer uma pesquisa e comecei a entender que seria muito interessante poder oferecer não só o banho de água, mas o banho de alma, de ressurgir, mesmo para ateu, tá? Mesmo ressurgir essa crença no universo, na sincronicidade, em Alá, em Maomé, em Cristo, em Buda, nos orixás. Aonde que está essa fé que permanece com essa galera dia a dia, dormindo na calçada? Aonde que está? Porque tem muita, porque não é possível, né? Isso sempre me intrigou. E aí eu falei com o Padre Júlio numa oportunidade, depois de um banho para geral na Cracolândia, quando tinha lá na... É ruim falar Cracolândia, né? Parece uma coisa... Eu esqueci até o nome da rua. Sabe essas coisas que a gente vai reproduzindo? Esquece o que eu falei. Eu esqueci o nome. Está perto ali da Princesa Isabel, há 3 anos atrás. O Vecchio. É perto de lá. Isso, muito obrigada. Aí estava lá, convidei o Padre Júlio, se ele era afim, e ele foi afim, a gente fez com a Júlia, que eu acho que vocês conhecem, Viva Júlia, e aí ela foi a grande ponte para eu chegar lá, para ser muito bem-vinda lá, porque a galera gostava muito dela e gosta até hoje, Júlia sempre presente. E a gente fez essa primeira, fizemos a segunda, e depois, em Santo Amaro, eu conheci de perto uma galera, principalmente a Roseli, que fez essa parceria. Acabou aqui a minha bateria, peraí. Vocês estão me ouvindo ainda? Vocês estão me ouvindo? Me falem. Sim, estamos ouvindo. Que bom, porque aqui deu Bom, mas, na verdade, a gente fez uma junção de um montão de gente para a gente conseguir fazer com o Padre Arlindo, que é... Eu juntei budista, espírita, muçulmano, rabina, pastor, que o pastor demorou para chegar. Interessante que tem essa história tão de intolerância religiosa entre as religiões de matriz africana com o neopentecostalismo e como que a gente reproduz essa história. Chegou um pastor, o pastor não conseguiu ficar tanto, a gente encontrou o Washington, que talvez vocês conheçam, Washington Reis, maravilhoso, poeta, pop rua também. Ele fez uma pregação, galera, que eu falei, putz, a gente leva tabaco. Então foi fantástico. E a gente fez, e é esse, vamos considerar o molde que a gente leva depois de um banho, sem articular nada. Você precisa comer para poder rezar. Não. Você precisa falar que se arrependeu, que acredita em Deus para poder estar aqui. Não. É uma fala de cada integrante dessas religiões, que tem a ver com cada religião, que pode representar cada um que está ali. A gente reza, a gente canta e acabou-se. Eu sinto ali, como eu também sinto quando eu vou, a gente faz giras. Gira é uma espécie de... Gira é um ritual, na verdade, da Umbanda, e como missa, como sessão, como culto, é uma gira, a gente faz na cadeia.
E na cadeia, uma das pessoas que estavam presas incorporou um caboclo de Ogum Megê, que é o caboclo que eu tenho a honra de trazer em terra. Da mesma dança, veio na mesma dança, que a gente fala no mesmo pé de dança, na mesma... tudo. O que isso tem de lição? Que para o espiritual não há diferença nenhuma, muito pelo contrário. Então, onde a alma, a gente, a força e a potência. O que acontece aqui da desigualdade social é dos homens, e isso a gente precisa combater. E isso a OAB arregaçou a manga, o Anderson, o Alderon, Robson, Roseli e tantos outros, para não tenho medo de, porque é muita gente, que eu quero estar com vocês sempre. Contem comigo sempre. A gente tem uma editora que se chama Selo da Rua. Em agosto, vocês estavam falando que é o mês, né? É o mês, que também é o mês do meu orixá, que é o que está aqui atrás. Meu orixá, porque a gente privatiza as coisas, né, gente? Credo. Que é o orixá do qual eu tenho muita honra de ser filha, que é esse aqui que está aqui, não estou conseguindo mostrar com a minha mão, mas atrás de mim, Obaluaê, que tem muito a ver com as pessoas em situação de rua, com as pessoas que não são invisíveis, uma população brasileira de 53% sendo pretas, e que a maioria das pessoas pretas estão presas ou na rua, não podem ser invisíveis, professor, o senhor tem razão. As pessoas que consideram invisíveis é porque são cúmplices de um sistema que precisa ter um fim. E é assim que a gente batalha, numa frente assistente social com o banho, e a outra frente que não é dicotômica, mas só para juntar didaticamente, como sacerdotisa. Religião, para mim, é ação. Religião, para mim, é arregaçar as mangas e aprender a combater e colocar tudo da importância para as políticas públicas. Parabéns para todos. Termino por aqui. Axé, amém, shalom, namastê. Desculpa de tanto esticado. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, mesmo.